E nos casamos e fomos para a Bahia, né? Onde tivemos nossos filhos. Então, foi assim que eu entrei na Petrobras. Aí começa a nossa peregrinação pela Petrobras, né? Começa aí, né? Fomos para a Bahia, para ser geólogo de poço, acompanhar poços. Eram dois tipos de empregados, de profissionais de geologia, um de mapeamento geológico e outro de perfuração de poços, né? Eu fui para perfurar poços, acompanhar a perfuração de poços na Bacia do Recôncavo, na Bahia, em 1965. A jornada é o seguinte, os engenheiros, eu aviso sempre aos engenheiros, que os engenheiros têm um negócio com os geólogos, né? Uma velha rixa de gozação, né? E na Petrobras, isso a gente que trabalha engenheiros e geólogos juntos, eles sempre têm essa gozação. O engenheiro diz, não, o geólogo ganha a vida contando história. Né? Nós não, nós estamos obrigados a conhecer todas as equações matemáticas, cálculo integral, negócio super confuso. E assim nós ganhamos na nossa vida. Agora, os geólogos ganham a mesma coisa que nós ganhamos contando histórias. Pelo fato de sermos contadores de história, se você tiver um tempo para fazer uma reportagem ou saber, não faça ao geólogo. Que ele vai contar, se der chance, ele conta começando em 3,5 bilhões atrás, que foi onde começa o estudo de geologia no planeta. Né? Então, a história do pré-sal começa lá atrás. Né? Lá atrás, chamamos para... A Petrobras chama o Walter Link, para ser geólogo, ele era geólogo da ESSO, né? Aposentado, eu acho, né? Porque não tinha geólogos no Brasil, para ele ser o chefe da exploração. E eles chegam ao Brasil com a cultura norte-americana, dizendo, olha, os Estados Unidos era um grande produtor de petróleo em bacias da idade geológica chamada Paleozoico, bacias antigas em terra. Né? E a Petrobras o que é que fez? Investiu na exploração terrestre, principalmente nas bacias do Amazonas e do Paraná. E nas bacias costeiras, pequenas bacias costeiras, como Recôncavo, Sergipe, Alagoas e Espírito Santo. E só descobriu petróleo nas bacias costeiras. No Recôncavo Baiano, em Sergipe e Alagoas, na bacia de Sergipe e Alagoas e na bacia do Espírito Santo. E viu-se logo, essas pequenas bacias costeiras não iam suprir o Brasil, não tinham um potencial exploratório para produzir petróleo, para fazer o suprimento de petróleo brasileiro. Né? Então, isso aí por 65, 66, a empresa disse, bom, então temos que explorar no mar. Fomos ao mar, né? E fomos ao mar onde? Justamente nas áreas, na plataforma continental, na área marinha muito rasa, fronteiriças às bacias produtoras em terra, né? As bacias litorâneas que produziam petróleo, claro. Né? Se está produzindo em terra, certamente no mar, as condições geológicas serão parecidas ou as mesmas, então temos mais chance nessas bacias. Então, a Petrobras fez o seguinte, de Vitória, que tinha os campinhos do Espírito Santo, de Vitória até Maceió, um pouco ao norte de Maceió, que tinha a produção em Alagoas, a Petrobras começou a fazer um levantamento geofísico nessa grande área da plataforma continental, em águas rasas. E aí foram convocados 6 geólogos no Brasil para acompanhar os poços na plataforma continental, água rasa. Vieram geólogos de todo o Brasil e eu estava incluído nos 6. Né? Então veio gente de Belém do Pará, que era a sede nossa, na bacia amazônica, né? Gente da Bahia, de Maceió, que era a sede, né? E de Ponta Grossa, que era a sede da bacia do Paraná. Eles pegaram 6 geólogos e puseram no Rio de Janeiro, olha, vocês se preparem, porque vocês vão ser os geólogos que vão acompanhar o início da exploração marítima. Né? E aí, antes da perfuração dos poços, os geólogos fazem o chamado prospecto do poço, em que a gente faz o prognóstico, uma previsão das rochas que serão perfuradas pela broca, né? Para que o geólogo, na sonda, o geólogo acompanhe. A broca traz amostras à superfície, essas amostras são coletadas, são levadas ao geólogo e o cara vai descrevendo. E aí ele vai vendo a sucessão das formações geológicas, das rochas, né? À medida que a broca avança. Então, chegamos no Rio de Janeiro e fizemos os prospectos de cada poço. Eram 3 poços, os 3 primeiros poços. Um no Espírito Santo,
um em Sergipe e outro em Alagoas, né? E começamos a perfurar o Poço do Espírito Santo, né? Muito bem, para sermos mais rápidos. No segundo poço, a gente descobre petróleo, em Guaricema, Sergipe. Isso é uma história interessante que está dentro de um conceito que é fundamental em energia e principalmente em petróleo. É política. Todas as decisões são políticas, né? Porque a energia é base da soberania das nações, do poder das nações, da indústria, da industrialização das nações, né? Do envolvimento industrial, né? E furamos o Guaricema, descobrimos petróleo em Guaricema, mas havia dúvida se Guaricema era um campo, sabe, Ana Lúcia? A gente achava que era um negócio diferente, geologicamente diferente, fora da nossa experiência em terra. Nós achávamos que podia ser pequeno. E se fosse muito pequeno, não pagaria o investimento de você construir uma plataforma mesmo rada, né? E o presidente da Petrobras era o Geisel. E eu não fui eu que levei isso ao Geisel, mas foram os sêniors lá da exploração, né? Foram ao Geisel, olha, presidente, existe esse problema. Nós achamos que é muito arriscado a gente completar esse poço, depois não é uma descoberta, isso vai pegar mal, essa coisa do gás é negativo. Esse poço vai ser completado. Porque esse fato é um fato político da maior importância. O mundo vai saber que o Brasil tem petróleo na plataforma continental. Veja, né, a visão, né? Então, o mundo precisa saber disso. O Brasil, nós vamos procurar petróleo, no segundo poço nós achamos um campo de petróleo. Se vai, daqui a 3 meses esse campo não produzir mais, depois a gente dá um jeito nisso. E foi assim, né? Então começamos a logo tentar colocar o campo de Guaricema descoberto em novembro de 1968, né? O Poço do Espírito Santo começou em junho de 68, foi um poço seco, mas trouxe informações. Tudo que vou responder a tua pergunta. Inclusive, de uma rocha que a gente tinha muito pouco na bacia terrestre do Espírito Santo, principalmente, do Espírito Santo, de Sergipe e Alagoas, muito fina, que era presente de sal em grande quantidade. O Espírito Santo 1, né, o Espírito Santo Submarino 1, perfurou o que a gente chama de domo de sal. É uma construção que o sal constrói na coluna geológica de quilômetros de altura por quilômetros de extensão. Coisa gigante, é um fenômeno, aliás, belíssimo de geologia, né? A mobilidade do sal, né? E nós não tínhamos essa... E essas formações, essas configurações, eram muito produtivas nos Estados Unidos, por exemplo, em águas rasas do Golfo do México. Fizemos logo a correlação entre sal, a grande quantidade de sal, de domos e os campos do... Então isso abriu uma perspectiva muito grande, mas deu seco. E com o Guaricema, a coisa ficou meio esquecida, mas a informação geológica do Espírito Santo, como você falou, né, Ronaldo, foi preciosa, né? E aí também, para responder diretamente a sua pergunta, o sal tem uma característica. Ele não só se move, né, mas ele é impermeável, né? O fluido que está embaixo dele, fica embaixo dele. É isso. Veio logo na nossa mente essa coisa que o sal é impermeável e que se houver fluido embaixo dele, vai ficar embaixo do sal, né? Muito bem. Viemos mais com insucessos, inúmeros insucessos. Na costa leste, a Petrobras logo estendeu para o sul, os levantamentos geofísicos, e descobrimos a bacia de Campos. E na bacia de Campos foi onde foi feito o primeiro campo de porte, em Guaropa. Eu nunca trabalhei na bacia de Campos, né? O pessoal... Eu só trabalhei em área seca, bacia seca, não tinha petróleo. Mas era a ausência de petróleo que puxava mais no nosso desafio, né? Como ocorre em qualquer atividade humana. E descobrimos campos, mas descobrimos campos em rochas mais novas que o sal, né? Então, isso já ficou na cabeça. Então, rocha mais nova do sal. Então, quando começamos a investir mais em pesquisa geocientífica, entrou a geoquímica, que no petróleo é importante você saber a origem, a rocha que gerou o petróleo.
que o petróleo é gerado por uma rocha rica em matéria orgânica, que com pressão e temperatura se transforma, essa matéria orgânica se transforma em petróleo, né? e gás, né? Mas essas rochas elas não são permoporosas, elas são muito fechadas e compactas, então não são bons reservatórios, elas não expulsam o petróleo, né? Então o petróleo sai delas, porque elas se fraturam todas, porque a molécula orgânica, a molécula de petróleo é maior do que a molécula da estrutura orgânica original, então a molécula fratura a rocha. Por isso é que o petróleo sai da rocha geradora e vai se colocar numa rocha permoporosa. Em Campos, descobrimos os campos de petróleo mais novos que o sal, acima do sal, né? Então, qual é a rocha geradora, né? No Espírito Santo a gente tinha uns pequenos campos em terra, mas não perfurávamos no mar e não descobríamos petróleo. E em Campos se descobria petróleo, acima do sal. Qual é a rocha geradora, né? E era nosso desafio na Bacia do Espírito Santo. Eu era geólogo da Bacia do Espírito Santo. Então, olha, temos um problema, porque nós temos informações que a rocha geradora é essa, mas nós aplicamos o mesmo modelo da Bacia de Campos na Bacia do Espírito Santo e é seco, os poços são secos. Então tem algum problema. A gente precisa descobrir esse problema. E nas revistas especializadas, um francês naturalizado americano trabalhou na Chevron. Estava lá afastado na Chevron, colocado de lado, publica um trabalho sobre rochas geradoras. E a gente do Espírito Santo diz, olha, esse trabalho pode ser útil para nós, porque nós precisamos procurar as rochas geradoras. Chamamos esse cara para vir ao Brasil. Então o cara era francês, era associado inclusive ao Instituto Francês do Petróleo, de uma formação acadêmica exemplar, né? De alto grau, né? E começamos a trabalhar com ele na Bacia do Espírito Santo. E aí, depois de estudarmos, esse grupo consegue identificar a rocha geradora do petróleo na Bacia do Espírito Santo, naqueles campos que a gente tinha pequenos em terra na Bacia do Espírito Santo, que eram da mesma geologia da Bacia de Campos. Só que tem que no mar a gente não achava coisa nenhuma. A gente descobriu. Só que tem o seguinte, essa rocha geradora era muito mais antiga que o sal. Era uma rocha muito mais abaixo do sal. E ela era geradora. De toda a coluna, ela era geradora. Toda a coluna de rocha, das bacias sedimentares, da costa leste brasileira, ela era geradora, né? E estava embaixo do sal. Era muito mais antiga do que o sal, né? Então, diz, opa, se o sal é impermeável, né? E a rocha gerou lá embaixo dele, esse petróleo não subiu. Porque ele é impermeável, esse petróleo vem, se encaixa embaixo do sal. Não é? Coisa lógica. Aliás, a geologia tem que ter a lógica natural das coisas e tudo mais, não tem mistério, né? Então, mas por que em Campos tem petróleo, e no Espírito Santo mesmo, que nos nossos pequenos campos, em rochas mais novas que o sal? Né? Por quê? Porque aí que está. O sal se movimenta. Ele, em grandes espessuras, ele é muito plástico, sabe? Então, se vier rochas em cima dele, ele acaba se mobilizando embaixo. As rochas fazem a pressão e ele vai se movimentando para cima e forma essas grandes estruturas que a gente chama domos de sal. E, de tanto alimentar os domos, a camada de sal vai diminuindo de espessura, até que acaba. Então, não tem mais a rocha impermeável para não permitir que o óleo suba. Então, essas que a gente se chama de janelas de sal, eram onde as rochas lá de baixo geravam petróleo, ele migrava para cima e passava para as rochas mais novas que o sal. Está entendendo? Então, ele vinha e se depositava lá em cima. Mas por que tinha poço seco? Porque ele vem para cima. Então, em cima você tem as rochas reservatório, permoporosas. Mas tinha áreas em que ele tinha petróleo e áreas em que ele não tinha petróleo, né? Então, aí teve os estudos geológicos, começaram a se desenvolver para determinar os meios e as vias de migração dele para os campos em rochas mais novas que o sal.
Mas, de qualquer maneira, onde o sal não tivesse se movido, seria ainda mais seguro você explorar. Porque ele não se moveu, então está lá, ele não abriu a janela de sal, está se movendo, né? Ele está lá. Então, embaixo dele tem muito óleo. E qual bacia isso acontece? Na bacia de Santos. Então é uma coisa, não é um... O presidente Lula e a presidente Dilma, eu conto isso como que é uma coisa corriqueira, dizia, não, o pré-sal foi o bilhete de loteria que nós ganhamos. Espera lá, não é bilhete de loteria. Sorte na Mega Sena. Aí, o pré-sal não é um bilhete de loteria. Tem toda uma história de investimento em estudos geocientíficos, né, e de engenharia, que não é uma coisa que você, deu sorte, né? A Estrela tem muita sorte. Negativo. Né? É quebrado o monopólio estatal do petróleo, pelo Fernando Henrique, em 1997, se não me engano. Com aquela coisa dizendo o seguinte, não, olha, está sendo difícil, a gente não está quase descobrindo, né? Olha que a gente já tinha descobrido, tanto que em 2006 já atingimos a autossuficiência, com os campos da bacia de Campos, do pós-sal, né? Mas não, tem que chamar as empresas estrangeiras para elas investirem, essa coisa toda, uma coisa que nunca teve o mínimo cabimento. Né? E o pré-sal é uma prova disso. Vieram as empresas estrangeiras, criou-se a ANP, não era mais monopólio. E porque a descoberta de petróleo era a atividade petroleira muito arriscada, criaram um modelo de concessão, que a companhia comprava o bloco, e o petróleo que ela descobrisse era de propriedade dela. Né? Então, era concessão para dizer não, mas porque está arriscado, então a gente precisa oferecer uma compensação, uma coisa que atrai, um atrativo para trazer o investidor. Só que tem o seguinte, elas compravam os blocos, e claro, a Petrobras também ficou com os blocos, e a Petrobras sempre com a missão de transformar o Brasil num país autossuficiente, de criar, descobrir petróleo suficiente para nosso território, para nosso desenvolvimento autônomo e soberano. A Petrobras não queria saber, né? Corria o risco. Então, era fácil, elas compravam os blocos nas concessionárias e aí iam atrás da Petrobras. Está entendendo? Essa era a postura inteligente dos caras. Né? Muito inteligente. Então, esses caras precisam descobrir petróleo. Nós temos petróleo na Arábia Saudita, na Venezuela, no Golfo do México. Então, a gente pode aguentar, segura um pouco aí o investimento no Brasil e deixa a Petrobras investir. Eles que corram risco. É isso. Com toda clareza e rudeza. Né? Muito bem. E aí, quebra o monopólio, Fernando Henrique e são os dois períodos Fernando Henrique, e a gente o Lula ganha a eleição de 2002, né? E aí a gente vê o seguinte, na bacia de Santos, houve um bloco que a Shell e a Petrobras compraram e perfuraram um poço em 2001, com 2 mil metros de sal para perfurar. E aí tiveram um problema na perfuração, porque o sal é muito plástico, né? Então a broca é larga e a tubulação de perfuração é mais curta, é mais estreita ali, né? Para deixar o buraco. Quando a broca larga passa, o sal fecha em cima, naquele vazio deixado pela broca. Tem a lama de perfuração de fluidos para não deixar as paredes caírem, mas o sal tem uma força gigantesca, né? E a Shell parou o poço no meio do sal, não quis investir mais, né? Então, e deixou embaixo 10 bilhões de barris. E a Petrobras era sócia da Shell. Por que a Petrobras não disse, não, tudo bem, eu sei que o petróleo vem lá de baixo, essa coisa toda, eu vou assumir esse bloco gratuitamente, que a Shell vai cair fora, e eu vou perfurar esse poço. Por que não fez? Porque petróleo é uma decisão política do governo Fernando Henrique Cardoso, é o seguinte, não vamos correr risco. Transforma a Petrobras, isso foi a primeira reportagem que eu dei para os repórteres, quando eu entrei lá, né? Que a menina perguntou, ô Estrela, você ficou 6 anos fora, não sei quantos anos, e voltou para a Petrobras como diretor. Como é que você encontrou para a Petrobras? Eu disse, olha, não encontrei uma empresa de petróleo. Eu encontrei um fundo de investimento no setor petrolífero, um banco.
E o banco não corre risco, né? E foi isso. Fernando Henrique começou a transformação da Petrobras num banco. A Shell disse, como é que eu vou gastar dinheiro aqui? Eu tenho áreas em Angola, tenho áreas na Guiné, que era a grande produtora de petróleo na Guiné, sem risco. Eu vou investir aqui para resolver essa parada de não conseguir atravessar os 2.000 metros de sal? Não. Eu devolvo esse bloco, vou botar na Nigéria e descobrir óleo lá com menos de grana. Por quê? Porque a Shell não tem nenhum compromisso com o Brasil. Nem a Shell, nem qualquer outra empresa estrangeira, né? Aí entra o Lula, e o Lula disse, não, negativo. A Petrobras tem que assumir o seu protagonismo no setor petrolífero de óleo e gás nacional. Essa é uma decisão política, mas baseada na competência da companhia. A Petrobras já tinha, né? Todo o conhecimento geológico das bacias sedimentares é principalmente da Petrobras, que investiu durante, né, tantas décadas, não é mesmo? E o bloco foi devolvido, né? Quando nós assumimos que os estudos geofísicos foram mais sofisticados e nós conseguimos levantar uma área maior, então fomos perfurar os poços que nos pareciam mais atrativos, né? E tudo dentro desse conceito que eu te falei, o petróleo embaixo do sal, agora precisa perfurar 2.000 metros de sal, 2 quilômetros de espessura de sal, que não é brincadeira. E aí nós começamos o primeiro poço, né? E gastamos mais de 200 milhões de dólares no poço, de um projeto de poço, né? Um projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Um grupo de engenheiros, o poço parava, vamos rever tudo para a sonda, e uma sonda custa $1 milhão por dia. Para a sonda. Mas para a sonda, porque a Petrobras reassumiu a sua missão de descobrir petróleo no Brasil. Temos que investir, temos que botar dinheiro nisso, né? E nunca ninguém me perguntou, Estrela, está gastando demais. Não, porque aquilo o governo foi claro na sua mensagem, né? Dizer, olha, a Petrobras, reassuma a sua função, a sua missão de descobrir petróleo no Brasil. E aí precisa de grana. E gastamos $200 milhões. E perfuramos, encontramos que era a nossa dúvida, né? Porque para você precisa rocha porosa e permeável. E a gente não sabia que existia embaixo do sal. E descobrimos uma rocha super permeável, super porosa, né? Que recebeu todo aquele petróleo que veio lá da rocha, lá de baixo, migrou para ela, né? Extremamente produtiva, só que tem o seguinte, no primeiro poço não tinha petróleo, tinha gás, com um percentual muito grande de gás carbônico, que é um problema, né? Então, mas nós obtivemos a informação direta do fluido que continha essa rocha. Aí os geofísicos aplicaram nas outras áreas onde tinham os estudos geofísicos já efetuados, com esses dados do fluido. E encontraram uma área em que o fluido, a assinatura sísmica do sinal obtido na área, era diferente desse campo que só tinha gás com CO2, que era o campo de Lula. Eu não entendo como é que se chama. Houve a ANP disse, não pode ser chamado de Lula, porque isso foi escolhido em homenagem ao presidente da República. Né? E chama até hoje, e a Petrobras chama de Tupi. Até hoje, outro dia, isso me indignou. A Petrobras quer chamar de Tupi para atender lá a ANP, aquela lei esdrúxula da ANP, chama Tupi, mas põe entre parênteses Lula. O pessoal engole esse negócio, chama, é o campo de Tupi, entre parênteses Lula. Que foi o nome que nós demos ao campo, né? Muito bem. E aí descobrimos o campo de Lula, né? Que é o maior campo, um dos maiores campos do mundo, né? O maior campo do Brasil de longe, né? E assim foi a descoberta do pré-sal. Mas no primeiro poço, gastamos $200 milhões para conseguir perfurar um poço para atravessar 2.000 metros de sal. No segundo poço, já não foi isso. Já foi uma perfuração já aplicando toda a tecnologia. E aí vem negócio importante. Quando nós descobrimos a bacia de Campos, que fomos aprofundando a profundidade, a lâmina d'água, fomos aumentando a lâmina d'água nas outras pesquisas, fomos para águas profundas. O que são águas profundas? São a partir de 300 metros. Mas vem cá, a plataforma vai até 200 metros de lâmina d'água, depois tem a quebra, tem o talude continental, que vai até 3.000 metros, a partir de 3.000 metros é o sopé do talude, aí entra
na parte oceânica. Por que 300 metros? E é simples. Por quê? Quando nós começamos a descobrir na bacia de Campos, em águas rasas, né, o que é que se fazia? Pegava os equipamentos que a gente produzia em terra, reengenheirava tudo, mas basicamente era o mesmo projeto, e instalava no fundo do mar, para produzir petróleo no fundo do mar. E qualquer bronca que acontecesse, até 300 metros vai em mergulhador. Então descia o mergulhador, né? Então a preocupação vamos dizer, com a confiabilidade, vamos dizer assim, e com aspectos também de corrosão de equipamentos, que a água do mar é altamente corrosiva, né? Era secundário, porque deu bronca, desce o mergulhador, o cara vai lá e conserta como se consertasse um campo terrestre. Vai demorar um pouco mais, mas resolve o problema. Quando nós fomos para águas profundas, que ganhamos em 92 como empresa como um monopólio estatal, o primeiro prêmio Nobel da indústria petrolífera em Houston, né, da OTC, foi por causa disso. Entendendo? Porque nós, quando fomos para águas profundas, fomos obrigados a fazer modificações nos projetos de engenharia de produção que contemplavam a extrema confiabilidade dos equipamentos, proteção anticorrosiva para garantir a continuidade operacional sem desgaste, com o mínimo desgaste possível, e também, e aí eu entro sempre, muito também, na parte de robótica, porque a gente adaptava robôs de inspeção e até de reparo submarino, com as manípulas, né? Para ele reparar no fundo do mar. Foi um salto tecnológico e um único no mundo. E isso só uma empresa estatal de monopólio de compromisso com o Brasil faria. Porque se fossem outras empresas, vai investir aonde for, vai gastar dinheiro para quê, né? Então, aconteceu isso, quer dizer, quando nós chegamos a descobrir os campos de águas profundas, a botar em produção os campos de águas profundas na bacia de Campos, então, com todo o desenvolvimento tecnológico autônomo, completamente soberano, com a Universidade Brasileira e com as empresas fornecedoras de equipamentos. Então foi um conjunto, tudo nacional. Havia estrangeiros com empresas de equipamentos aqui, havia, mas também eles participavam disso com as empresas brasileiras e com a Universidade Brasileira, a COP, Universidade Federal de Santa Catarina, em metal mecânico. O negócio, a gente tinha no SEMPES, tínhamos uma série de convênios com qualquer universidade brasileira que se propusesse a colaborar, a gente aceitava, né? E ganhamos o prêmio. Quando a gente vai para o pré-sal, 2.400 metros de lâmina d'água. Coisa inacreditável, né? E aquilo tudo acontecendo, em nenhum momento alguém chegou para mim, como diretor de produção, e disse: olha, nós temos um problema lá, de engenharia, de tecnologia. Não, né? A coisa começou, se eu tenho que citar, no CEMPES, no Centro de Pesquisa, teve como superintendente um engenheiro chamado Zé Paulo Nogueira, de Paulo Silveira. Então, ele trouxe uma concepção de tecnologia moderna, né? Convidou vários especialistas brasileiros, o professor Pirroy Long, inclusive, nos deu aulas no CEMPES, né? De juntar tecnologia com a operação. A ciência de um centro de pesquisa, porque é na operação que tem os problemas. Onde o problema ocorre é na operação. Então, você identifica o problema, se você estiver junto com o SEMPES ali junto, você desenvolve tecnologia e inovação para resolver o problema. E pau na máquina, né? Então, o Silveira dá essa orientação política no SEMPES, né? E nós logo fomos para 1.000 metros de lâmina d'água, né? Nós somos o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Nós temos a maior floresta tropical do planeta num território só, que é a nossa floresta amazônica. Nós somos o país mais bem servido em bacias hidrográficas, bacias hidrográficas. Temos a maior do mundo, que é a bacia do Amazonas, depois estão Tocantins, Araguaia, Paraná, Paraguai, do São Francisco, né? Nenhum país do mundo tem. A quantidade de rios, de água, né? Que é um valor cada vez mais raro para a humanidade, água pura, de água, né? Tem os dois maiores aquíferos subterrâneos do mundo. Parece que descobriram no Sudão. Por que está dando a confusão no Sudão? Por causa de petróleo e desses aquíferos. Muito grandes também no sul do Saara, né? Mas os dois aquíferos, maiores aquíferos subterrâneos do planeta. Muito bem. Somos um país
muito rico em minérios, talvez hoje um dos mais ricos, porque os minérios, outros países eram também muito ricos, mas foram produzindo e esgotaram as suas potencialidades minerais. O Brasil é um dos países mais ricos em minérios, ainda com a calha norte do Amazonas, tem inclusive a Reserva Nacional de Cobre, né? Então, tudo aquilo está ainda inexplorado, sob o ponto de vista geológico, né? Somos o maior produtor de agrícola do planeta, né? Não sei se é o maior, mas pelo menos segundo ou terceiro, e seremos o maior produtor agrícola do planeta, porque temos água, né? Você vê a irrigação do Rio São Francisco, né? A quantidade de frutas que o Rio São Francisco produz, somente com a irrigação, né? Então, temos o povo mais diverso do planeta, isso é uma vantagem até evolutiva, né, darwiniana. O nosso povo teve uma bióloga de São Paulo, aliás, carioca, né, mas na USP, que mapeou o genoma do povo brasileiro, é o mais completo do mundo, é o mais variado do mundo. Temos todo o mundo, o Homo sapiens, né, está aqui dentro de nós, nos nossos cromossomos, né, na estrutura, no genoma brasileiro. Eles são riquezas. E esse país, mas éramos um gigante de pé de barro, porque não tínhamos energia. E foi a energia, aí entra o geólogo, como profissão decisiva, que os geólogos têm um livro chamado O Mapa que Mudou o Mundo, que foi o geólogo inglês que mapeou as minas de carvão. Mapeou o período carbonífero, com grande quantidade de carvão, na Inglaterra, que o cara aflorava as camadas de carvão, o cara começava a minerar e a camada acabava. E ninguém entendia por quê. Aí o cara disse, não, são falhas geológicas, acabou aqui, mas continua 3 metros mais baixo adiante, né? Então o cara por isso que chama o mapa que mudou o mundo, que provocou a primeira revolução industrial, na grande bacia carbonífera do centro-norte europeu. Entraram Inglaterra, onde houve efetivamente a maior atividade, né? Mas França, Bélgica, Holanda, inclusive, né? E os países da Alemanha. A Alemanha só veio se construir um país mesmo no final do século, um século depois, né? Mas os estados germânicos, né? Então, e os Estados Unidos vieram logo, a costa leste americana, grande produtora de carvão, e fornecia carvão para a Inglaterra. Fizeram a independência, né? E passaram a ser também um grande produtor de energia. E a Revolução Industrial chegou logo aos Estados Unidos, inclusive pela facilidade da língua, que eram os ingleses, né? Então, esses países se transformaram no grande poder já mundial daquela época, né? Os grandes impérios coloniais africanos, da Bélgica, da França, da Inglaterra, a África foi toda transformada num grande império para consumir e produzir matéria-prima. Consumir produtos industrializados e produzir matéria-prima para as indústrias europeias, né? Os Estados Unidos, inclusive, foi para a costa pacífica, botou as ferrovias com trilhos e locomotivas americanas na Califórnia no final do século XIX. Passou pelo Texas, anexou o Texas, anexou a Califórnia, o Novo México, anexou metade do território mexicano. Simplesmente anexou e atingiu o Pacífico, né? Então, esses países construíram o grande poder geopolítico mundial e industrial, pelo menos no hemisfério ocidental, foi construído a partir da energia. No Japão também, o Japão tinha a Manchúria lá como grande produtora de carvão. A Rússia também acompanhou, está ali junto da Europa, não é mesmo? E o Brasil? Esse gigante. Não tinha energia. Qual era a nossa energia? Chegamos praticamente até o Getúlio, quase, né? Era roda d'água, catavento, não é mesmo? Tração animal, lenha e a energia que construiu o Brasil, o braço escravo. Quem construiu o Brasil foi o braço escravo. Era a lavoura, era a produção agrícola, não é mesmo? Então, um país desse tamanho não tinha energia. Aí veio a segunda revolução industrial com o petróleo, em seguida veio o domínio da eletricidade americano, né? E nós começamos a produzir eletricidade a partir de carvão. Aqui, vocês são moças, aqui nós tínhamos o gasômetro, ali no final do Canal do Mangue, ali no início do Cais do Porto, era o gasômetro, que era uma empresa chamada
O nome era francês, Société Anonyme de Gás, sabe? Mas era francês porque eram canadenses de língua francesa, né? Tá entendendo? E produziam gás para iluminação no Rio de Janeiro. E depois esse gás se transformou também em usinas elétricas. Também aí veio a hidroeletricidade para bondes, para transportes, né? Mas não para atividade industrial mesmo, né? Havia pequena indústria em São Paulo, de tecidos e roupas, mas só isso. Foi o Getúlio que trouxe a energia para o centro de um projeto nacional desenvolvimentista, né? Foi com a vinda do Getúlio. E por que o Getúlio entrou, né? Getúlio entrou por causa da queda da Bolsa de Nova York em 29. O Brasil era um país agrícola ainda, era um país do século XVIII ainda. Nem do século XIX era. Quando não compraram mais os produtos agrícolas brasileiros, toda aquela estrutura de poder da chamada República Café com Leite, Minas e São Paulo, aquilo desabou, né? O Getúlio entra, houve a Semana de Arte Moderna em 22, os militares entraram com o movimento tenentista, nacionalistas, né? E vieram e pronto, e tomaram o governo no Rio de Janeiro, né? Perderam a eleição, quer dizer, a eleição era fraudada, o voto não era obrigatório, os fazendeiros chamavam os colonos, olha, vota aqui, era voto impresso, né? E se sucediam no governo, né? Essa era a democracia brasileira. Getúlio vem, derruba esse negócio todo e começa a colocar o Estado como detentor das nossas riquezas energéticas, a água primeiro, depois o CNP, Conselho Nacional de Petróleo, em 37 ou 36, né? Já com a Constituição dele, a Constituição de 37, que estatizava o subsolo, né? E aí estoura a Segunda Guerra Mundial, e o grande poder mundial disse, bom, aquele é um grande país. Só para completar, o país é tão rico que o nosso território foi dividido entre as duas grandes potências mundiais antes de nós existirmos como país. O Tratado de Tordesilhas. As duas grandes potências geopolíticas mundiais, Portugal e Espanha, do Ocidente, do hemisfério ocidental, que vieram à América, as Américas, né? Bom, eles vão dividir o mundo entre nós dois. E Portugal ficou com a parte aparentemente menor, né? O Tratado de Tordesilhas pegava lá em Fortaleza, vinha até Santa Catarina, mais ou menos isso, né? E o restante ficaram com os espanhóis. E o pessoal disse, pô, porque Portugal era uma potência. Foi ele que desenvolveu a caravela, tecnologicamente, para atravessar o Atlântico. Como é que ele ficou com a menor parte? Você vê a diferença entre o Brasil e o Caribe. Os espanhóis ficaram ali naquelas ilhas do Caribe, aquela coisa, depois que foram para a Flórida, né? Por quê? Porque nós tínhamos a floresta no nosso litoral. E o poder geopolítico era decorrer do poder naval, decorrer de navios. Navios eram de madeira, né? E os portugueses não, vão ficar onde tem madeira, né? E ao longo da costa brasileira instalaram os estaleiros portugueses. Aqui na Ilha do Governador tem a Praia do Galeão. A Praia do Galeão tinha um estaleiro onde foi construído o maior navio do mundo, 1670, uma coisa dessa, né? Por isso que chama Praia do Galeão. Era o maior navio do mundo, saiu aí, era um baita de um galeão que foi construído ali na Ilha do Governador, né? Aí chega o Getúlio e vem com a energia. O pessoal, com a Segunda Guerra, perde um pouco, diz, não, aquele gigante lá não tem energia, deixa ele lá, depois a gente vai tratar disso. E o que aconteceu? A Alemanha assina a rendição incondicional em maio de 45. O Japão em setembro de 45. Em novembro, Getúlio cai. Veja só. Quer dizer, a hora que resolve o problema, que foi uma guerra industrial, por causa da indústria alemã que os aliados destruíram com o Tratado de Paz lá da Primeira Guerra Mundial, resolvido esse problema com a Segunda Guerra Mundial, agora vamos tratar do Brasil, né? O Japão, a Alemanha com a rendição, o Japão com a rendição, então, Brasil, começa a vir para nós. Depois o Getúlio, né? E vem a Constituição de 46. E tudo que era estatizado, propriedade do Estado e do povo brasileiro, do subsolo brasileiro, inclusive petróleo e gás natural,
voltou para ser oferecido para todo mundo, tá entendendo? Mas eles estavam preocupados em termos de petróleo, já tinham descoberto a Arábia Saudita, essa coisa toda, então não estavam ainda por aqui, né? Só para responder a você. Aí viemos com a Petrobras, né? Interessante, a Petrobras é constituída em 53 e o Getúlio se mata em 54. Não dá para a gente imaginar que essas coisas não estejam correlacionadas, né? Seria menosprezar a inteligência que está do outro lado, né? Dizer, isso foi uma coincidência, essa coisa. Não foi, meus amigos. É o Brasil, é esse país gigantesco que não tinha energia, né? Agora tem uma empresa, um monopólio estatal, a gente precisa cuidar desse negócio, né? Muito bem. E aí, só para cair no que nós estamos hoje, para te responder a tua pergunta. E aí o pré-sal é descoberto. Tira o monopólio estatal da Petrobras, distribui os blocos, essa coisa toda, mas a Petrobras descobre o pré-sal. E não só isso. Aprova o novo marco regulatório do pré-sal. Esse novo marco que destinava... Primeiro, modificava os contratos de participação de empresas. Qualquer empresa, inclusive brasileira, inclusive a Petrobras. O pré-sal, o risco exploratório, que era o motivo de a gente dar a propriedade do petróleo descoberto ao investidor, acabou. O pré-sal não tinha mais risco exploratório. Você batia, perfurava e achava o campo, né? Então, a propriedade do petróleo não é mais do operador. A propriedade do petróleo é do governo brasileiro. Esse foi o marco regulatório. Transformamos, então, concessão para a partilha de produção. Mas aí é que entra também... Foi um negócio muito bem bolado, né? Eu tive a honra de participar. Não basta isso, porque é no fazer que você desenvolve tecnologia, engenharia e tecnologia, ciência, engenharia e tecnologia, e inova. Então, a gente tem que botar a Petrobras como operadora única. Esse foi um grande salto, tanto que foi a primeira coisa que o José Serra arrumou lá da Petrobras perder essa qualidade de operadora única. Porque você operar é onde você aprende, é onde existe o problema, que é o desafio tecnológico, onde você investe com tecnologia para resolver um problema que você está com ele na mão e que resolvido, vai lhe abrir uma perspectiva de um progresso gigantesco, né? E a Petrobras como operadora única.